Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, a convite do Carlos, do Joel, para tentar discutir com vocês um pouquinho da situação atual da indústria química, né, a nossa visão, a visão do Sindicato das Indústrias do Estado de São Paulo, das indústrias químicas, e dentro das diversas faces dessa análise, né, focar no assunto da inovação, né, que a gente considera um fator extremamente importante, né, e muitas vezes deixado de lado em situações de crise como a gente está passando, né. Ontem mesmo o Fábio Silveira, quem estava na primeira palestra da manhã, citou uma série de dados muito interessantes, né. Um deles é bastante alarmante, que é a queda da produção industrial no Brasil, que chegou a 18% nesse período, esse período aí de 30 a 36 meses de redução da nossa produção industrial. Esse número é um pouco maior do que o número que a gente tem, né, na indústria química, que foi alguma coisa da ordem de 8 a 9% nesse mesmo período, a retração da produção industrial química do nosso país. De qualquer forma, é um número extremamente forte, né? Então, a consequência imediata é que as empresas apertem os cintos, né? Quer dizer, reduzam despesas, tentem reduzir custos, reavaliar relações com os outros stakeholders da cadeia, né? E muitas vezes tomam decisões erradas, né? Ou precipitadas, ou estrategicamente equivocadas, né? Reduzindo os seus valores de inovação, de tecnologia, né? Que são fundamentais não só para a perpetuidade da empresa, né? Mas às vezes até em ações de médio e muitas vezes de curto prazo, né? Então, esse é o enfoque que a gente vai dar, e estou aqui à disposição de vocês depois para qualquer tipo de pergunta, tipo de questionamento que venham ter. Bom, inicialmente, falar de alguns números da indústria química, né? A indústria química, ela teve, nesses últimos 10 anos, a gente está passando por um marasmo, né? Praticamente, em 10 anos, nós não evoluímos, né, na indústria química. Tivemos, pelo contrário, né, uma série de fatores negativos de produção, de comercialização, né, de share nos mercados em que atuamos, né, mas ainda é um segmento que representa 2,5% do PIB brasileiro, né, porque representa o PIB industrial brasileiro de 25% e a indústria química, que normalmente está entre terceiro e quarto componente desse PIB industrial, representa aí cerca de 10% dos 25% do PIB industrial. A área de produtos industriais, né, que é o representado, inclusive, pelo Simproquim, representa cerca de 50% dos 113 bilhões de dólares de faturamento ano, né, e a outra metade, ou aproximadamente metade, está nos segmentos que estão mais próximos do consumo, né. Então, é a indústria farmacêutica, a indústria de adubos, de fertilizantes, de tintas, né, e todas as outras, então, que estão nas diversas cadeias de valor que a indústria química acaba alimentando e fazendo parte. Em termos de empregos, né, nós temos 400 mil empregos diretos, né, de um total de 2 milhões de empregos na nossa cadeia, né. E é uma condição muito interessante, muito importante na indústria química, né, é que nós geramos postos de trabalho, né, de alta complexidade, né, e de alta necessidade de formação, né, não só básica como contínua, né, e, como consequência, a gente tem um salário médio, né, bastante mais alto, inclusive, que as outras indústrias, né. Você pegar a média dos salários
na indústria brasileira, né, a indústria química tem mais ou menos um salário médio que chega ao dobro do resto da indústria, ou da média da indústria. Outra questão importante da indústria, né, para vocês entenderem da indústria química, né, é estar nesse quadrante, né, quando a gente olha... Desculpe. Quando a gente olha aqui nesse gráfico, né, os diversos tipos de indústrias, diversos tipos de atividades, né, a química junto com o petróleo, a química junto com petróleo, com minerais, né, ela produtos metálicos, ela está numa situação que ela gera muitos negócios, a jusante e a montante, ou seja, no final das cadeias ou para frente das cadeias e na parte de trás das cadeias, da geração das cadeias. Então, isso significa que um emprego, um negócio, uma indústria química, né, gera uma série de negócios, uma série de riquezas são geradas, né, por estar em cadeias, muitas vezes até bastante complexas. E por que o Brasil precisa da indústria química, né? Por esses fatores que a gente está colocando, né? Quer dizer, ela viabiliza, né, que a nossa economia, né, rode, né, numa velocidade bastante grande por esse fator de aceleração que ela produz. E o que a indústria química basicamente necessita, né? Hoje nós temos uma situação bastante difícil de competitividade, que está basicamente ligado a um problema de custos de matérias-primas, né, principalmente das petroquímicas, né, está ligado a um custo de energia, né, que por uma série de razões, né, apesar de termos a matriz mais limpa, né, em termos de energia produzida, né, nós temos uma energia cara, né, comparativamente aos nossos competidores internacionais, né. Então, matérias-primas e energia é uma coisa que a gente tem que equacionar, né, e tem que ser feito um equacionamento relativamente rápido, né, porque essa dificuldade que nós estamos enfrentando nos próximos anos, ela deve continuar se nada for feito ou as medidas forem paliativas e não profundas, né, das autoridades e da própria economia brasileira. Um outro aspecto que está aí também colocado, né, na questão da infraestrutura e logística, né, é eliminar esses gargalos que existem na nossa infraestrutura e no caso da logística de uma forma geral, né. Esse é um trabalho que também vai necessitar um investimento bastante grande, mas já foi percebido em diversas situações que é muito fácil conseguir investimentos estrangeiros, né, para ajudar a potencializar as soluções nesses segmentos, né. Ontem também, alguns dados que foram apresentados mostram que, com todas as dificuldades que a gente tem demonstrado, as dificuldades que a gente sabe que nós temos enfrentado, né, e os desafios que se apresentam para nós para frente, mesmo assim, os investimentos diretos, né, estrangeiros, né, eles ficam, nos últimos 10 anos, eles ficaram numa faixa muito estreita, 70 a 90 bilhões de dólares ano, né, mostrando que existe dinheiro, né, e com certeza muito mais, principalmente nessa condição hoje, né, da economia mundial, né, é uma questão de nós, né, conseguimos vender uma regulação e uma estabilidade da nossa economia e do próprio país. O terceiro assunto, né, o terceiro ponto, né, que a indústria química necessita, né, que também é bastante importante, é um ambiente de negócios que seja previsível, que tenha regras claras, né, que tenha segurança jurídica, né, e que não haja mudanças tão frequentes como também foi discutido ontem com bastante clareza pelo Augusto Nunes. Esses são, então, os pontos, né, importantes que a indústria química necessita para que a gente possa
efetivamente caminhar. Por outro lado, quando a gente vê quando a gente tenta fazer uma visão de longo prazo da indústria química, a gente vê que em todos os parâmetros, né, seja matérias-primas, energia, infraestrutura, né, política comercial e política industrial, os nossos potenciais são muito grandes. Em que aspecto, né? Primeiro, matérias-primas, né? Quer dizer, pouca gente sabe, né, mas todo mundo sabe o quanto vai aumentar a nossa produção de petróleo nos próximos anos, e é do petróleo que a gente tem o gás e a nafta como as matérias-primas mais importantes, essas oriundas do petróleo, né? Nós temos aumentado muito rapidamente a produção de petróleo, né? O que nos falta é uma capacidade de refino, né? Mas já hoje, né, 1/3 do petróleo produzido no Brasil já não é da Petrobras, né? E 1/3 representa algo como 700 a 800 milhões de barris por dia, né? Então, quer dizer, é uma situação bastante importante dessa diversidade, né? O que tem que prevalecer para a indústria química é que parte dessa produção de nafta, né, do petróleo e do gás, né, uma quantidade de gás bastante grande, que vem principalmente do pré-sal, que também deve aumentar cada vez mais a sua participação na produção petrolífera, né? Deve produzir o gás como matéria-prima, e não só como energia, né? Em termos de energia, também, né, para a própria matriz que nós temos e os potenciais que a gente tem hoje, não só na hidrelétrica, mas também no próprio petróleo, na energia eólica, na energia fotovoltaica, né? Quer dizer, nós temos condições. O que precisa é regulação, o que precisa é uma política energética favorável, né? Mas os nossos potenciais são extremamente bons. Em relação à infraestrutura, a gente comentou um pouco, né, no slide anterior, é uma questão também de ter um ambiente adequado para que esses investimentos, inclusive de fora, venham. E tem muita gente querendo investir no país, por ser ainda, em termos de médio e longo prazo, né, uma alternativa bastante interessante, né, de país como investimento. Política comercial é uma questão da gente ter essa política, né, tanto a política comercial como a política industrial. É um dos defeitos que há muitos anos a gente tem, né? Nós não conseguimos fazer políticas que sejam políticas adequadas, razoáveis, né? Não megalomaníacas, né? E que sejam seguidas e que criem segurança para quem está operando ou quem está investindo no nosso país. Só para dar um exemplo para vocês, esse gráfico mostra o que aconteceu com os Estados Unidos, né, depois que se fez... se disponibilizou matérias-primas e infraestrutura. Eles vinham com uma balança comercial que foi se negativando, ou seja, foi ficando cada vez mais sério o problema da balança, né, da indústria de transformação, quando, então, a disponibilidade de infraestrutura e de matéria-prima, né, fez com que hoje eles chegassem a valores que eles tinham há 20 anos atrás, né? Ou seja, em poucos anos, em termos desse tipo de movimento, né, você pode alterar totalmente uma situação, se houver as matérias-primas, se houver uma política, se houver investimentos em infraestrutura, né? É um bom exemplo para nós, né, que às vezes ficamos preocupados achando que a gente não tem solução, né? A solução não é um desafio, né, mas é um desafio perfeitamente possível de ser vencido. E como será o nosso futuro dentro desse contexto da indústria química, da indústria petroquímica, e aonde toda a área de lubrificantes também se situa, né? Então, vamos falar de uma das vertentes, né, dessa situação, que é a vertente da inovação, né? Então, a inovação é uma coisa que está presente de uma forma até
autóctone, né, em todos os processos, em todas as empresas, em todas as áreas das empresas, né, o que ela normalmente tem que ser feito é você, de alguma forma, dar uma sistematização nos processos inovativos, né, ou inovadores, né, para que você tire o máximo, né, do seu pessoal, que você tire o máximo dos seus equipamentos, você tire o máximo da sua posição de mercado, para que esses processos de inovação, muito ligados à tecnologia, desenvolvimento, né, surtam efeitos no seu negócio. Para isso, é muito importante que você crie as estruturas adequadas, né, para ter um ambiente de inovação, e que os processos sejam, de alguma forma, tenham um mínimo de estruturação para que aconteça as diversas etapas da inovação e que ela tenha um custo-benefício, nem que seja, muitas vezes até de muito longo prazo, né? Apesar de que hoje longo prazo, né, é bem diferente do que era longo prazo há 20 anos, há 30 anos, né, você ter esse resultado, né? E todas as empresas que tem hoje, sejam as empresas que estão indo muito bem, ou as empresas que têm uma perpetuidade, né, que têm uma longevidade, né, marcante, né, elas são empresas que sempre investiram na inovação, sempre investiram em processos, sempre não se acomodaram com situações às vezes até confortáveis de mercado, ou de monopólios, ou de produtos que lhes davam uma segurança momentânea, ou no máximo, de médio prazo. Aqui algumas outras características da inovação, né, como você forma isso, o clima, né, como mexer com pessoas, né, pessoas na área de PDI, né, de pesquisa, desenvolvimento, inovação, né, são pessoas que são pessoas que têm que estar muito bem estruturadas para atuar naquelas áreas, e muitas vezes tem que ter um certo dom, né, para poder, inclusive, partir os conceitos, partir o status de fazer inovação para outras áreas da empresa, que muitas vezes a gente acha que não há necessidade, ou nem pensa muito nas áreas que são áreas de apoio, áreas de suporte, áreas administrativas, né, mas que são muito importantes no processo, na cadeia de valor. Existe uma série de princípios de inovação, né, eu não quero entrar muito aqui nos conceitos, né, mas, basicamente, né, o que tem que ser feito é um processo profissional, quer dizer, você não tem uma empresa que... não é só dinheiro que você precisa ter, não é ter, eu invisto 3% das minhas receitas líquidas em PDI, em pesquisa, desenvolvimento e inovação, então eu tenho boas condições de me perpetuar, eu vou ter produtos sempre adequados, eu vou os mesmos produtos eu vou atacar novos mercados, né, ou eu vou fazer serviços mais adequadamente, né. Não, você tem que ter, na verdade, um conjunto, né, é um environment, né, onde a inovação possa trabalhar adequadamente. Sem dúvida que os três principais desafios, né, é encontrar um líder apropriado, né, quer dizer, para cada uma das áreas, seja uma área, um laboratório de pesquisa, ou seja, uma área de tecnologia da empresa, seja de um segmento da empresa, seja ligado ao board da empresa, né. Segundo, construir a confiança desse grupo, né. É um grupo, para vocês terem ideia, é muito comum, né. Eu já trabalhei numa área de tecnologia, onde eu era um gerente de tecnologia de um parque industrial, onde eu tinha 2 dos meus pesquisadores, né, tinham salários maiores que o meu, né, na época, né, porque eram pessoas extremamente focadas, de um valor muito grande no mercado, né. Então, quer dizer, essas correlações normais, hierárquicas, de salário, de posição na empresa, né, que normalmente você tem em áreas de produção ou áreas comerciais, né, são bem diferentes em relação à área de tecnologia, né. É um mundo à parte, né, é um pessoal que tem uma outra cabeça, né. A sua paixão, que é um elemento fundamental para ter sucesso, né, nessas áreas, né, ela acontece de uma outra forma que em outras áreas, né.
E terceiro, é estabelecer uma infraestrutura adequada, né? Quer dizer, não adianta eu também querer ter, se eu tenho os recursos, tenho até o laboratório, mas não tenho uma infraestrutura que me dê tranquilidade, que me dê condições de trabalho. Bom, no Brasil, a gente tem a visão tradicional da inovação e tem uma visão mais sistêmica, né? A visão tradicional é aquela visão que é pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? E você normalmente tem indicadores onde você fala, estou investindo em tal área, ou estou investindo na empresa um percentual do meu faturamento, ou das minhas vendas, ou do meu resultado, né? Ou dos benefícios potenciais que eu tenho, né? Normalmente, esse é o modo tradicional de se avaliar a inovação. Ela não é uma avaliação um pouco mais complexa, onde você entra em alguns ganhos que não ficam, aparentemente, ou que não aparecem, né, numa primeira instância, ou então até aparecem de uma forma desvirtuada, né? Então, depois você vai ver que o ganho não era bem aquele, né? Normalmente está falando de bens, de serviços, de processos e até de mercados novos ou mercados não trabalhados, né? Na inovação, na visão sistêmica, né, o alcance da inovação é um alcance maior, é mais complexo de se fazer, exige que a empresa passe por uma série de processos até chegar a esse momento, né? E é fundamental a importância da educação, é fundamental o treinamento que são recebidos os técnicos e pesquisadores, né? Por exemplo, se numa empresa, né, você tem indicadores do tipo, na empresa 3% dos meus homens-hora são gastos com treinamento, né? Treinamento formal, treinamento fora, cursos de pós-graduação, cursos de mestrado, doutorado, né? Cursos técnicos, né? Normalmente, os valores em áreas de tecnologia e inovação, pesquisa, você está falando em valores muito maiores, né? São mais ou menos equivalentes às áreas de TI, que você tem 8%, 10%, 12% dos homens-horas são gastos com treinamento, né? Então, a educação, treinamento é um ponto fundamental, né, nessas áreas. Aqui até eu coloco aqui uma questão de como a coisa está ficando complexa, né, na área de educação, né? É o item 4. Né? Nós estamos preparando estudantes para trabalhos que ainda não existem. Eles vão utilizar tecnologias que ainda não foram inventadas, né? E vão resolver problemas que a gente ainda não sabe que existem, né? Então, você imagina o desafio que tem, né, você fazer treinamento, você preparar pessoas nesse perfil, né? Então, por isso que não é uma ciência, se a gente pode chamar, muito fácil, né, de você. As empresas que não têm por isso que elas têm que ir com muito cuidado e inclusive aproveitar muito, né, as suas ligações com os nossos institutos de pesquisa, com universidades, às vezes muito com parceiros, né, outras empresas que já estão em estágios mais avançados, né, para não ficar com situações mal avaliadas e os resultados não aparecerem. O resultado maior é o retorno, né, em tudo aquilo que você está fazendo, ele acaba não acontecendo, né? Muitas vezes você abre muitas frentes, né, que é um outro problema sério, né? Normalmente, as áreas de inovação, elas têm uma tendência de sempre aceitar, né, as ideias ou os problemas que viram ideias, né, e as ideias virarem projetos, ou primeiro cases e depois projetos, né, e não fazer essa avaliação até de um screening, né, que é sempre necessário, né. Então, e aí o resultado lá na frente não vai aparecer, com certeza, né. E no Brasil, como é que a gente como é que tem sido feita a inovação? Bom, se a gente pegar, tem até uma pesquisa feita recente, né,
com dados de 2016, pela Strategy e com a Price Waterhouse, que mostra que no nosso setor os valores são esses aqui apresentados, né? Então, 27% das empresas investem mais que 4% em pesquisa, desenvolvimento, inovação, 18% entre 2% e 4%, e 55% até 2%. Você vai falar, a indústria química é uma indústria de alta tecnologia, investe bastante, né? Para vocês terem ideia, nós ficamos no penúltimo lugar no ranking de 18 setores. Os primeiros setores são farmacêutico, tecnologia de informação, né? E o último é construção. Nós somos o penúltimo, né? Então, ainda, apesar de termos empresas, né, que são empresas, a gente até vai dar alguns exemplos, uma 3M, uma própria Braskem, né, muito interessantes nessa área, que fazem um trabalho excelente, né, que são cases para realmente para serem estudados e avaliados, copiados, o que tem de bom para ser copiado, né, nós ainda estamos muito aquém, né. Então, esses valores estão apresentados aqui. Tem vários segmentos onde investimento acima de 4%, 5% é 70%, 80% das empresas que foram avaliadas, que foram pesquisadas. E nós estamos falando aí de 100 a 150 empresas, né, no Brasil. Isso é tudo estudo feito no Brasil. Outro ponto importante é o acesso das empresas, né, aos centros de pesquisa e inovação, né. É fundamental, né, que você esteja muito bem estruturado, né, como é que você está com os órgãos governamentais, com as universidades, né. A gente vê muito pouca coisa ser feita. Eu tenho vários exemplos de universidades que têm centros de excelência excepcionais, né, mas que estão totalmente dissociados da nossa realidade, né. E a culpa não é nem deles, nem das empresas, é de todo o nosso conjunto, né. Quer dizer, a gente não, de alguma forma, não fomenta isso, né? Não consegue aproveitar, não consegue fazer parcerias, né? Lá fora é muito comum você fazer parcerias entre empresas, né? Lógico que você tem que tomar muito cuidado com as questões de compliance, né? Mas você tem normalmente resultados resultados excelentes, muito interessantes, né? Aqui também eu cito a Embrap, né, que é a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, né? Que tem feito um trabalho muito interessante, né, justamente nesse link, exatamente nessa questão de vida acadêmica com vida dos negócios, né, das nossas indústrias, né. E aí, falar de algumas das empresas, né. Eu vou passar rapidamente, mas aqui o material está todo disponível depois para vocês, né. Eu achei importante falar de algumas empresas que são realmente exemplos extremamente positivos, né, do meio da indústria química e petroquímica aqui no Brasil. Existem dezenas de empresas, a gente vai falar aqui de 5 ou 6, né, mas é sempre importante, né, esses processos. É muito importante a gente dar os parabéns para quem merece, né? Quer dizer, você está não só fazendo com que aquela pessoa ganhe energia, né? Ou aquela empresa, né, ganhe energia, mas que também todos os outros vejam, né? Entendam um pouco por que do sucesso, né? Parte do sucesso está ali, né? Então, a BASF não precisa apresentações, né? Todo mundo conhece, ela tem uma diversidade muito grande, né? E tem um trabalho já feito sistematizado, né, cujos resultados são extremamente interessantes, né. A Braskem, né, que é a maior petroquímica aqui das Américas, né, quer dizer, ela foi por essa linha da química verde, né, com os derivados de cana-de-açúcar, com muito bons resultados, né. Ela também tem uma preocupação muito grande de estar ligado a centros acadêmicos, a institutos de pesquisa, né, ao Senai, né, que tem hoje uma rede de centros de inovação, né, pouca gente sabe, né, o Senai só no estado de São Paulo são quase 100 unidades, né, e tem aí pelo menos umas 8 unidades que são centros de excelência em alguma área e centros de excelência em inovação em algumas áreas, né. De nanotecnologia até
área automotiva, até automação e instrumentação, até fábrica 4.0, né? Nós ainda tivemos, o Renato e eu, do lado do Simproquim, tivemos recentemente na unidade aqui do Senai de São Paulo, na Vila Leopoldina, né? Visitando o pessoal, e a gente viu ali pessoal formado no ITA, né? Ali nas áreas de laboratórios, né? Dos estudos, né? Da indústria 4.0, que é vamos dizer assim, o estado digital, né, que é, sem dúvida, a etapa que todas as indústrias rapidamente vão estar. Depois da Braskem, há outro exemplo muito interessante aqui no nosso mercado, né, no Brasil, é a Solvay, né, que tem também que tem um desafio grande, né, são várias áreas que a Solvay atua, né, e ela tem a pretensão de ser sempre líderes nas áreas que ela atua, né, e ela tem feito um trabalho realmente maravilhoso nesse sentido, né. A equipe local deles aqui no Brasil é de 120 pesquisadores, né, que se você pegar 2.000 funcionários, né, então nós estamos falando de uma proporção bastante interessante, né, mostrando, e desses 120 pesquisadores, você vai ver, tem 70, 80 com ou pós-graduado, ou mestrado, ou doutorado, ou um pós-doutorado, então são pessoas extremamente preparadas, né, uma quantidade, algumas dezenas de biólogos, né, então é uma empresa que tem investido muito e feito com muito carinho os seus trabalhos. A Dupont, que está hoje no momento aí com o processo de fusão com a Dow, né, está no processo justamente de realinhamento, de reposicionamento, né, mas também tem feito vários trabalhos e sempre conseguindo resultados bastante interessantes, investindo muito fortemente em centros de pesquisa, um investimento que houve grande há pouco tempo, alguns meses atrás, o ano passado, foi lá em Paulínia. E, finalmente, a 3M do Brasil, né? A 3M do Brasil, ela tem algumas métricas muito interessantes, né? Por exemplo, né, a métrica que é essa primeira, que é o modelo de negócio focado no futuro. A empresa lançou 78 novos produtos no ano passado, né? Obteve 82 patentes e executa atualmente 50 projetos inovadores, né? Então, eles têm um objetivo de conseguir vendas de produtos inovadores, né, como um percentual do faturamento. Por exemplo, tem um número aqui que mostra que o que eles hoje vendem, né, são produtos desenvolvidos nos últimos 5 anos, né, representando 34% das vendas, né? Então, você vê como é muito recente, né? Então, você pega... hoje já 1/3 das vendas, né, representam produtos ou processos ou serviços que foram desenvolvidos nos últimos 5 anos. Mostra a rapidez do processo deles, né. Tem um centro técnico de cliente também que é uma referência no Brasil. Bom, depois desses exemplos, né, eu queria falar um pouco sobre o PADIC, muito rapidamente, né. O PADIC é um plano de apoio, né, de BNDES mais FINEP, né, ao desenvolvimento e inovação na indústria química, né. Então, tem uma série de objetivos, né. A ideia é que justamente seja um programa de fomento, né, à inovação na nossa área, né. É muito interessante, vários projetos foram apresentados, vários projetos estão em curso hoje, várias dessas empresas estão desenvolvendo esses projetos que foram apresentados, discutidos, aprovados e implementados, ou em implementação. Ela tem uma série de linhas temáticas, né? Então, é lógico que os projetos, quando você define linhas temáticas, é porque foi feito um estudo de mercado. Boa parte de vocês deve lembrar que, há 3 anos atrás, o BNDES fez um projeto sobre a diversificação da indústria química no Brasil, e foram mapeados uma série de cadeias, né, muito interessantes, né, onde o Brasil teria, ou tem, uma competitividade natural, né,
E é nessas cadeias que se quer que se invista, né, para que a gente possa não só suprir mercado interno, mas também ter a possibilidade de exportação e possibilidade de realmente serem cadeias onde a gente seja até, de alguma forma, né, referências a nível mundial. Aqui, como que é feito as avaliações, né, seja do que cada um desses projetos tem de qualidade e a capacidade dos próprios executores, né. Os impactos esperados do ponto de vista ambiental, social e científico-tecnológico, né, muito claro, né. E aí, assim, aí a gente vai para o último item, né, estou um pouco preocupado com o meu tempo, que são as ações do Simproquim. O Simproquim, ele, muito preocupado, né, com a evolução, né, que a gente quer fazer nesse mercado, né, ele está se propondo, desde o ano passado, são 2 anos que a gente está sendo feito um trabalho, onde nós acabamos listando aí os principais trabalhos, né. Então, levantamento do Parque Industrial Químico do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo representa 40% do PIB químico brasileiro. Eram 1.200 indústrias há 2 anos, hoje nós somos 1.100 indústrias, né, aproximadamente, com essa redução. Foram levantadas aí 700 empresas, né, e esse é o primeiro passo de todo um trabalho que está sendo feito para que qualquer ação ela parta de um diagnóstico, de uma análise de situação bem feita. Programa de visitas técnicas às indústrias, né? Nós já estamos fazendo isso há 1 ano. Um foco grande em matérias-primas renováveis, né? Pelas questões das características, né? da própria indústria química no Brasil. Fomento às cadeias produtivas, essas cadeias produtivas que a gente considera que tem tudo para serem cadeias bastante rentáveis, né, e que dê resultados bastante visíveis. Criação de novas comissões no Simproquim, a implementação agora de um novo plano de comunicação, né, da própria associação, do próprio sindicato. E, como último, em vermelho, né, nós estamos lançando aqui no nosso evento, né, com muito orgulho, né, a ideia de ter um programa de fomento à tecnologia e inovação com os nossos associados, os nossos contribuintes. Como é que seria esse programa de fomento, né? Nós estamos nos propondo a fazer um fórum de tecnologia, desenvolvimento e inovação, né, fazer fomento a essas cadeias, né, com ações mais práticas, né, usando aí todos o expertise que todas essas indústrias, essas 1.100 indústrias têm. Parceria com a rede Senai, né, a gente tem uma situação muito privilegiada, a gente tem trocado muito com o Senai, considera que a gente tem muito a trocar com eles. Alavancagem de projetos de manufatura digital, né, do 4.0. Link com o Desenvolve São Paulo. O Desenvolve São Paulo é uma agência de fomento que, para a inovação, tem financiamentos extremamente interessantes, né, do governo do Estado de São Paulo. Isso aqui veio, né, de uma verba de R$1 bilhão, quando o Banco Nossa Caixa foi desestatizado, né? Então, tem tudo a ver, né, com o apoio que eles podem dar a nós, nos dar. E acompanhamento de startups, né? Eu não falei para vocês, mas várias dessas empresas que são exemplos hoje, algumas delas eu citei, né? Todas elas, ou quase todas, estão muito ligadas a startups, né? Tem grupos de pessoas que chamam startups, vão ver, participam de aceleradoras, né? Porque realmente mudou muito esse mercado, né? A gente, cada vez mais que eu particularmente entro nesse tipo de segmento, né, a gente se surpreende muito positivamente, né? Então, acompanhamento de startups, no âmbito da indústria química especificamente, né? Era isso, eu agradeço bastante o tempo aí que vocês me ouviram. Tá? Muito obrigado. Perguntas? Senhor Ricardo, bom dia, obrigado por ter vindo.
Eu queria saber uma coisa. Recentemente, a gente está vendo que o INPI anunciou que pretende reduzir o tempo de patentes, né, em marcas, que é um absurdo. Eu queria saber exatamente, essa obtenção de marcas e patentes é um obstáculo para esse cenário de inovação, e se realmente vai sair isso do papel, se eles vão conseguir realmente reduzir esse tempo. Seu nome? Maristela. Tá, Maristela, sem dúvida que é um desafio, né? Quer dizer, existe essa intenção, né? Da mesma forma que ontem nós estávamos num evento da Frente Parlamentar da Química do Estado de São Paulo, né? E o grande objetivo é reduzir o tempo de validade das nossas licenças ambientais junto à CETESB, né? Que hoje é de 2 anos, né? Quer dizer, alargar, né? Passar de 2 para 4 anos a validade das licenças, né? Que é um absurdo também, se a cada 2 anos faz todo aquele processo, né? Gasta-se um dinheiro hoje, tempo, gente muito boa que fica gastando tempo com essa burocracia, né? E sem necessidade, muitas vezes, né? Quer dizer, então, esse é um outro exemplo. Eu acho que o INPE está muito parecido com essa situação, né? Eu não posso dizer para você qual a opinião nossa. Sem dúvida que é só você comparar com os outros países, e não precisa ser país primeiro mundo, países como o Chile, né, por exemplo, que está aqui bem perto de nós, os processos são muito mais ágeis, né, e dão muito mais segurança. Está dentro daquela história da segurança jurídica, né, quer dizer, você fica esperando, você nunca sabe, e aí tem sempre surpresas, né, desagradáveis, né. Então, eu espero que isso aconteça. Mais uma vez, obrigado, Ricardo.